E aí, galera da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, aqui é o professor Bruno Oliveira. Hoje nós temos muitos artigos importantes para abordar da Lei Complementar número 15 de 1980, artigos 101 ao 108, nós vamos falar sobre sanções disciplinares que são aplicadas no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio. Estamos caminhando para o finalzinho dessa Lei Complementar número 15 e é importante que você adquira o nosso curso de questões, hein? São 200 questões comentadas que estão disponíveis lá no nosso site www.eleitoralcombruno.com.br. Vamos então falar sobre quais sanções são aplicadas aos procuradores do Estado. Nós temos a advertência, censura, multa, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Então nós temos um grupo aqui de 6 sanções. É importante você gravar isso, hein? Advertência, censura, multa, suspensão, demissão e cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Bom, nestas aplicações de sanções, nós temos que falar em motivação. Qualquer sanção, ela precisa ser motivada. E quando eu falo motivada, eu preciso informar o que levou em conta essa sanção? A gravidade, as consequências, os antecedentes do faltoso. Tudo isso é importante constar no ato motivacional daquela sanção, tá? Nenhuma sanção ela vai ser aplicada sem que eu garanta ao procurador do Estado ampla defesa, porque isso é um preceito constitucional. O procurador do Estado ele precisa estar imbuído desse preceito constitucional de garantia de ampla defesa. Tá? Agora vamos estudar cada uma das sanções e quais casos são aplicáveis cada uma delas. Por exemplo, a advertência ela vai ser aplicada quando houver negligência no exercício das funções ou faltas leves. Então, negligência, faltas leves em geral, aplica-se a advertência. E ela vai ser aplicada de forma verbal ou por escrito, sempre de forma reservada. Então, a advertência pode ser verbal ou escrita de forma reservada em caso de negligência ou faltas leves. Censura. A censura, pessoal, ela vai ocorrer na falta de cumprimento do dever funcional, procedimento reprovável na conduta do exercício da função, desatendimento a determinações dos órgãos da administração superior, da Procuradoria-Geral, e reincidência na falta punida com pena de advertência. Enquanto a advertência ela pode ser verbal ou escrita, e normalmente ela vai acontecer de forma verbal, a censura só pode ser feita por escrito, reservadamente. Tá? Então, veja o que diferenciou a advertência da censura é que a advertência pode ser verbal. E o examinador pode colocar que nenhuma hipótese nós teremos uma sanção verbal, mas nós vimos que pode. Multa. A multa ela será aplicada nos casos de retardamento injustificado de ato funcional ou de descumprimento dos prazos legais, nos termos e na forma da legislação processual ou da fiscalização financeira e orçamentária. Tá? Então, multa vai afetar o bolso do procurador. Suspensão. Aqui já começa uma gravidade, né? Eu tenho uma violação intencional do dever funcional, prática de ato incompatível com a dignidade ou decoro do cargo e reincidência em falta punida com as penas de censura ou multa. Enquanto a censura é reincidência de advertência, suspensão é reincidência de censura ou multa. A suspensão, olha que importante, não vai exceder a 90 dias, acarreta a perda dos direitos e vantagens do exercício do cargo, não podendo ter início durante o período de férias ou licenças. Não faz sentido. Vou te dar uma suspensão nas suas férias. Que sentido disciplinar isso possui? Nenhum. Quando houver conveniência para o serviço, o procurador-geral pode converter a suspensão em multa diária, equivalente a 50% dos vencimentos, permanecendo o procurador do Estado no exercício de suas funções. Porque às vezes eu não posso suspender o procurador porque o serviço está muito acumulado e a suspensão dele vai acarretar
problema no exercício das funções e no serviço público também. Então pode ter a conversão da suspensão em multa diária equivalente a 50%. Agora, a demissão. Veja só que a pena de demissão ela vai ser aplicada nos casos de abandono do cargo pela interrupção injustificada do exercício das funções por mais de 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados durante o período de 12 meses. O procurador não quer trabalhar. Interrompeu o exercício das funções por 30 dias consecutivos, ou nem precisa ser consecutivo, 60 dias intercalados durante o período de 12 meses. Conduta incompatível com o exercício do cargo, tal como a prática de jogos proibidos, embriaguez habitual, uso de tóxicos e incontinência pública escandalosa. Improbidade funcional, perda da nacionalidade brasileira gera a pena de demissão, segundo a Lei Complementar 15. Conforme a gravidade da falta, a demissão ela será aplicada com a nota a bem do serviço público. Tá? Bem, ainda nós temos a cassação de aposentadoria. Veja, a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade terá lugar se ficar comprovada a prática, quando ainda no exercício do cargo, de falta suscetível de determinar demissão. Grave isso, hein? Segundo a Lei Complementar número 15, se for provado que quando ele estava exercendo o cargo, ele cometeu uma falta que era suscetível de demissão, que são essas hipóteses que nós vimos no artigo 106, caça-se a aposentadoria ou disponibilidade. E por fim, a prescrição dessas sanções vai ocorrer em 2 anos, quando a falta for sujeita às penas de advertência, censura ou multas, e em 5 anos nos demais casos. Então, por exemplo, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria. Então, a prescrição prescreve o direito desse indivíduo, desse procurador, ser ainda colocado uma sanção, por exemplo, de advertência em 2 anos, ou de demissão em 5 anos. Então, há uma prescrição, um prazo prescricional para se sujeitar às penas. A prescrição, em caso de falta, também prevista como infração criminal, ocorrerá no prazo fixado na lei penal. Então, não entra-se em consideração esses 2 ou 5 anos, mas sim o prazo da prescrição penal. O curso da prescrição começa a fluir da data do fato, exceto na hipótese do parágrafo anterior, em que se observará o que dispuser a lei penal, porque leva-se em consideração, quando há uma infração criminal, o prazo prescricional fixado em lei penal. Então, também a data para iniciar a contagem do prazo prescricional, o curso da prescrição, também será levado em conta o que dispuser a lei penal. Tá bom? Bem, pessoal, então foram os artigos 101 a 108, falamos sobre sanções. Vamos então continuar, que nós temos alguns artigos ainda da Lei Complementar número 15. Bons estudos para vocês e até